Olá, meus irmãos, mais uma mensagem. Sejam todos bem-vindos. Uma mensagem que creio eu que Deus falará grandemente com cada um de vocês, assim como falou comigo. Em nossas vidas existem dois momentos, um bom e o outro mau. Sempre gostaríamos que os momentos bons nunca acabassem, mas infelizmente não é assim. Nesta mensagem eu quero compartilhar com vocês um personagem que enfrentou as mesmas dores que muitas vezes eu e você enfrentamos nessa vida. Eu quero falar sobre um rapaz que com apenas 17 anos de idade soube enfrentar a dor, o medo e a solidão. José é o seu nome. Acompanhe comigo. Em Gênesis capítulo 37, os próprios irmãos de José, seus irmãos de sangue, o vendem. Versículo 27 e 28 diz assim: Vinde, vendemo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Em Gênesis capítulo 39, versículo 20, José, totalmente inocente, não ousou a se defender, para não acabar, para não destruir com uma família, preferindo a dor, o medo e a solidão em um cárcere muito sujo, muito fédido, do que se justificar perante o seu senhor Potifar. O versículo 20 diz: E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar aonde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele naquela prisão. Só que entre ele ser vendido e jogado na prisão, ele não sobe para o Egito em uma carruagem ou montado em um cavalo. Talvez você nunca leu, talvez passou desapercebido, mas eu quero contar um segredo que provavelmente vai doer muito no teu coração. Em Salmos capítulo 105, o versículo 17 ao 19 diz assim: Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Imaginem a dor que ele estava passando na sua mente e no seu coração. Agora ele é preso com ferro em seus pés e no pescoço, diante de um sol de 40 graus ou mais no deserto, queimando, fazendo feridas, provavelmente enquanto as lágrimas rolavam de seus olhos, lembrando de duas pessoas muito especiais na vida de José: seu pai Jacó e sua mamãe Raquel. Eu sei que muitas pessoas podem estar pensando nesse momento, mas eu não sou como José. Eu não tenho a fé como José. Um rapaz de 17 anos apenas. Eu sei, eu concordo com você. Mas essa história não está na Bíblia somente como um enfeite. Ela quer dizer que outras pessoas também enfrentaram situações que também foram muito difíceis. Mas todas
aquelas que confiaram em Deus, saíram vencedores. E José foi uma delas. E a sua história pode terminar como um deles, como a de José. Mas no Salmo 105, dos versículos 20 ao 22, continua dizendo, e terminando a história de José, de ser vendido dos seus irmãos, passando pelo deserto, preso, algemado, acorrentado, subindo a pé, sofrendo essas dores, esses sentimentos, e chegando no Egito. A história dele termina de uma forma muito maravilhosa. O versículo 20, 21 e 22 diz: o rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou, Faraó. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. De escravo a senhor, de comandado a comandante. Uma reviravolta de 360 graus na vida de José. Eu não vou conseguir te passar tudo nessa mensagem, mas quero lhe dar uma direção e peço ao meu Deus que o ajude a abrir os seus olhos e fazer você enxergar que existe solução para o teu problema, se você quiser ser ajudado. Humanamente, poderíamos olhar para a vida de José e dizer: pobre rapaz, não tem mais jeito, não existe solução. Mas, graças a Deus, que existe um Senhor nos céus e que diante de seus olhos nada passa em oculto. Ele controla tudo e vê tudo e sabe de tudo. 3 sentimentos que têm sido a causa para levar as pessoas ao desespero e ao abandono nesses dias. Eu confesso, eu tenho ficado muito triste. Tenho ouvido histórias que machucam demais o meu coração e tenho visto pessoas sofrerem dores que poderiam ser amenizadas. Dores como José soube enfrentar. O primeiro, José enfrentou a dor. Acredito que a maior dor não foram os ferros presos em seus pés e em seu pescoço, que dilaceravam sua carne. Eu também acredito que não foi nem a fome e nem a sede, mas a dor na consciência e no coração pela coragem de seus irmãos o venderem como escravo. Em segundo, José enfrentou o medo. Enquanto caminhava para um lugar que não sabia, povo que não falava sua língua, sem saber o que iria acontecer, onde provavelmente um filme passava em sua mente, na casa do pai tinha comida, tinha casa, tinha amor. Agora o céu era o seu telhado, o alimento era um dos piores e o amor era o chicote dos seus algozes. E a incerteza do dia de amanhã, se ele estaria vivo ou morto. Em terceiro, José enfrentou a solidão. Na casa do pai tinha a mamãe que sempre falava: filho, a mamãe te ama. Brincava com os irmãos e jamais estava só. Se sentia protegido por todos, pelo menos pelo papai Jacó e pela mamãe Raquel. Mas agora ao seu lado outros escravos. Pessoas totalmente desconhecidas, com um futuro totalmente incerto, sem poder escolher
onde iria morar ou com quem iria viver. Meus irmãos, eu prometo a vocês que eu vou escrever mais a respeito desse personagem tão especial como José. Pois é uma história que me encanta e nos ensina lições profundas e preciosas para encararmos essa faculdade chamada vida. Cada dia é uma surpresa. Nós podemos até fazer planos, o que vamos fazer amanhã. Mas infelizmente nós não sabemos as coisas que podem acontecer. Do dia de ser vendido como escravo até o dia de se tornar governador do Egito, foram 13 anos. 13 longos anos. Talvez você que está me ouvindo esteja passando já há 2 anos em uma doença ou alguma dificuldade. Talvez você já esteja enfrentando 3, 5, 8, 10, 15 anos. Eu quero lhe dizer, não desista, não pare. Talvez em algum vídeo eu vou estar falando um pouco de alguns testemunhos que aconteceram comigo. Mas nesse momento eu quero falar de José. Em Hebreus capítulo 11, versículo 21 e 22, aonde tem a lista daqueles heróis, aqueles famosos homens e mulheres de Deus, a lista dos heróis da fé, encontramos esse personagem fantástico chamado José, que diz: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos próprios ossos. 2 coisas formidáveis que aconteceram na vida de José. Primeiro, ele constituiu uma linda família. Teve 2 filhos que marcaram e marcam a história do povo israelita até hoje, no qual Jacó os toma como filho. Segundo, que José sabia que um dia o povo de Israel iria voltar para Canaã, promessa dada ao vovô Abraão, que ele jamais esqueceu. E ele disse aos seus irmãos: eu sei que um dia nosso povo subirá desta terra. E quando isto acontecer, vocês recolham os meus ossos e levam para Nova Jerusalém, a terra prometida ao nosso vovô Abraão. Se passaram 430 anos para se cumprir, mas no dia que o povo saiu, eles recolheram os ossos de José e o levaram para Jerusalém. Talvez você não esteja inserido na mesma história que José viveu, mas talvez esteja passando pelos mesmos sentimentos que José viveu. A dor, o medo e a solidão. E não encontra resposta nenhuma para as tuas perguntas. Eu quero trazer uma palavra de bênção para você, baseada em 2 versículos bíblicos somente, dentre 8.000 promessas que a Bíblia nos dá. Primeiro, em Lucas capítulo 8, versículo 17, que diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Essa é a primeira promessa. Os teus problemas podem estar ocultos aos teus olhos e você está sofrendo sozinho. Saiba de uma coisa: você não está sozinho. E existe alguém que saiba de tudo aquilo que você está vivendo. Deus. E Ele tem um cuidado todo especial por você.
Segundo, em Marcos capítulo 10, versículo 27, que diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Não existe problema, não existe dificuldade que Deus não consiga resolver. Ainda que sejam lutas, ainda que sejam guerras, nada chega aos pés do tamanho do poder do nosso Deus. Eu lhe peço que antes de você tomar qualquer decisão na sua vida, busque a Deus, busque ajuda. Você não está neste mundo para ser um objeto. E não pense que o seu destino aqui é sofrer, que você nasceu para sofrer. Não, de forma alguma. E nem pense que você é um ser lastimável, uma pessoa miserável, um homem, uma mulher que não vale nada nesse planeta tão pequeno que nós chamamos Terra. Se você está aqui, foi porque Deus teve um plano e tem um plano desde o dia do seu nascimento. Guarde essa palavra no teu coração. Não deixe de compartilhá-la. Não deixe de colocar o seu like. Se você quiser algum pedido de oração, ponha nos comentários. E compartilhe esta mensagem com as pessoas que você mais ama. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.